E nesse vídeo vamos calcular a altura de uma antena. E quando um observador em cima do morro, aliás, deitado no morro, observa sob um ângulo de 45 graus. Então essa questão 39 foi aplicada no concurso da Prefeitura Municipal de Soledade em 2024 pela banca CPCom. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que você deixe o seu like e também deixe um comentário, pois assim você contribui para que eu continue produzindo novos vídeos para este canal. Vamos dar uma lida? Uma empresa de celular instala uma antena no pé de um morro cuja inclinação em relação ao plano horizontal é de 15 graus, né? O que é 15 graus? O morro. Então, o morro tem uma inclinação de 15 graus, tá? Um técnico da empresa de celular que fica no morro a 16 metros da base da antena. Aqui eu vou destacar pelo seguinte motivo, tá? Aqui caberia duas interpretações, mas a banca foi muito esperta, porque se ela colocasse as duas alternativas com as duas interpretações, aí poderia gerar um recurso, porém ela não fez isso. A primeira interpretação seria um técnico da empresa celular que fica do morro a 16 metros da base da antena. Poderia ser, né, esses 16 metros aqui na horizontal, ou seja, de onde ele está até o pé do morro. Porém, tá? Se você fizer com isso, não vai dar nenhuma das alternativas. Então, qual seria, né, essa distância? É a distância de forma inclinada, ou seja, de onde ele está até o morro aqui, ó, exatamente dessa forma em azul, certo? Então, você percebe que a gente vai ter um triângulo retângulo com um ângulo de 15 graus, tá? Observa a parte mais alta desta antena com um ângulo de elevação de 45 graus. O ângulo de elevação, aí sim, a gente tem em relação à horizontal uma elevação de 45 graus, como eu coloquei aqui nesta figura. Quando se encontra deitado no morro, então tem um bonequinho aqui deitado, podemos afirmar que a altura da antena de celular é igual. E mesmo assim, né, com essa altura inclinada, a gente percebendo isso, não é tão simples de calcular. Por quê? A gente pode prolongar essa horizontal aqui, certo? Então a gente precisa calcular essa medida aqui, a altura do morro, que nesse caso vai ser y, e a gente também precisa calcular essa medida aqui que eu vou chamar de x, tá? Somando x mais y, vai ser nossa resposta, que vai ser a altura da antena. Porém, esse ângulo aqui de 45 graus, se a gente formar a altura com a horizontal, isso aqui é 90. Então, esse ângulo também é de 45 graus. Ou seja, essa medida x vai ser a mesma medida x aqui embaixo. Por quê? Porque esse triângulo vai ser isósceles. Então, essa medida vai ser igual a essa. Por quê? Porque os ângulos de 45 graus são iguais. Beleza? Então, precisamos calcular y, que já está aqui do lado, e precisamos calcular x. Perceba que a gente pode aplicar o seno e o cosseno para descobrir. Só que é o seno e o cosseno de quem? Exatamente 15 graus. Aí temos um detalhe importante, que essa inclinação aqui da hipotenusa vai ser 16 metros. Ou seja, o seno, né, para a gente encontrar o y, o seno de 15 graus, tá, vai ser igual ao cateto oposto em relação a 15 graus, que é y, sobre a hipotenusa, né, que é 16. Você percebe que a gente tem um problema, que é o seno de 15 graus. Já já a gente resolve isso. Para a gente encontrar x, basta a gente aplicar o cosseno de 15 graus, que vai ser exatamente o cateto adjacente, que é x, sobre 16, que é a hipotenusa. Ora, mas o que é o cosseno de 15 graus? O cosseno de 15 graus é exatamente o cosseno de 45 menos 30 graus, certo? Ora, isso aqui é uma soma de arco, tá? Cuja a gente vai ter o cosseno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus. Como é uma diferença, na diferença do cosseno você bota mais, tá? Seno de 45 graus e vezes o seno de 30 graus. Vamos resolver isso? Então, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, né? Vezes o cosseno de 30 graus, que é
raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 45 graus, né? Que é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 graus, que é 1 meio. Organizando isso aqui, né? Aqui embaixo fica 2 vezes 2, que é 4, a base vai ser a mesma. No final das contas, a gente vai ter embaixo 4. Aí, 2 vezes 3 é 6, então fica raiz de 6, mais a raiz de 2. Ok, esse cara daqui é o cosseno, né? De 15 graus. Então, a gente tem raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4, né? Sobre 4 igual a x sobre 16. Simplifica, né? 16 com 4. Nesse caso aqui fica 4 e vai dar 4, né? E esse cara aqui por 4 também, isso aqui vai dar 1. Então, nesse caso aqui, nosso x vai ser igual. Pega o 4 que sobra, passa multiplicando. Então, fica 4 vezes a raiz de 6 mais a raiz de 2. Já temos o valor de x, tá? Esse valor de x aqui é esse x daqui, que é exatamente isso, né? 4 raiz de 6 mais a raiz de 2. Precisamos agora do y, tá? O y a gente viu que é o produto do seno de 15 graus vezes 16. Então, antes de a gente fazer isso, a gente precisa saber o que é o seno de 15 graus, né? O seno de 15 graus pode ser o seno de 45 graus menos 30 graus. Nesse caso aqui, a gente tem seno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus menos, tá? O menos permanece. A gente vai ter o seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus. Beleza? Tranquilidade. Olha, que bacana. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Vezes cosseno de 45 é também raiz de 2 sobre 2. Fazendo a mesma coisa, esse produto 2 por 2 é 4. Então, embaixo fica 4, colocando o mesmo denominador. Em cima fica raiz de 6 menos, olha que interessante, raiz de 6 menos raiz de 2. Ora, como a gente quer o y vai ser o seno de 15 graus vezes 16. Só que y vai ser igual. Quem é o seno de 15 graus? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 vezes 16. O que a gente elimina vai dar também 4 raiz de 6 menos a raiz de 2. Esse cara é o y, né? Então, isso daqui é 4 vezes a raiz de 6 menos a raiz de 2. Bom, acabei de voltar e você percebe que a gente precisa somar esses dois, né? Ou seja, esse mais esse. Perceba que se a gente somar esses dois, a gente vai colocar o 4 em evidência, tá? E a gente vai somar a raiz de 6 mais a raiz de 2, mais a raiz de 6, menos a raiz de 2. Olha que bacana. Corta o raiz de 2 com o raiz de 2. Vai sobrar para a gente 4 vezes raiz de 6 mais raiz de 6, é 2 raiz de 6. Pega o 2 e multiplica o 4, então fica 8 raiz de 6. Questão muito interessante, letra C, nosso gabarito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, um forte abraço.